6 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com o Instituto, os distritos da Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente até às 15 horas do próximo sábado. Também o arquipélago da Madeira está entre as 9 horas de hoje e as 21 horas de sexta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente. O aviso amarelo é o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas. E todas as regiões de Portugal continental, à semelhança dos últimos dias, apresentam hoje também risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo o Instituto, também os arquipélagos da Madeira e dos Açores, com exceção de Santa Cruz das Flores, estão com níveis moderados e apresentam risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. Mais de 40 concelhos de 10 distritos de Portugal continental estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo o IPMA, estão em risco máximo de incêndio mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Porto Alegre, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança. O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco elevado e muito elevado de incêndio. Padre Eurico Sousa já não é o presidente do Centro de Promoção Social de Carvalhais. Por decreto do Bispo de Viseu, Dom Ilídio Leandro, datado do passado dia 25 de julho, o Padre Eurico de Sousa, que vinha desempenhando as funções pastorais nas paróquias de Candal, São Cristóvão de Lafões, Santa Cruz da Trapa e Carvalhais, foi transferido para o Arciprestado do Dão, onde irá tutelar as paróquias de São Miguel de Vila Boa e de Rio de Moinhos. Com esta transferência, Eurico de Sousa deixa também de presidir a direção do Centro de Promoção Social de Carvalhais, lugar que havia assumido em 2015. Esta transferência insere-se num conjunto alargado de outras que constam do decreto de Dom Ilídio e que serão consumadas formalmente no próximo mês de setembro. No entanto, em relação a Eurico Sousa, Lafões sabe que o sacerdote já não é formalmente presidente do Centro de Promoção Social desde o passado dia 31. O mandato de Eurico Sousa à frente da IPSS de Carvalhais vinha sendo tudo menos pacífico. Logo no início da sua gestão, mandou efetuar auditorias internas e externas à instituição, acabando mesmo por fazer denúncias ao Ministério Público que resultaram na abertura de um inquérito. Paralelamente, o sacerdote procedeu a diversas alterações na forma de gestão da instituição. Contactado pela Lafões, Eurico Sousa confirma a transferência, mas remete para mais tarde qualquer declaração pública sobre o assunto. Mesmo não gravando declarações, o sacerdote sempre foi dizendo que não estava à espera desta decisão. Eurico Sousa acredita que a sua forma de atuar terá gerado algum desconforto e poderá ter contribuído para este desfecho. O padre frisa que tudo o que fez foi em consonância, quer com os resultados das auditorias mandadas realizar, quer com as recomendações da própria Segurança Social. Segundo Eurico Sousa, as medidas que tomou visaram apenas dar viabilidade financeira à instituição, mas acabaram por cortar algumas mordomias que se traduziram no referido desconforto. O sacerdote acredita que se o caminho for agora invertido, pode estar em causa a viabilidade futura da instituição. O padre Eurico Sousa vai manter-se à frente das paróquias até 31 de agosto, mas em relação ao centro, desde a passada segunda-feira, que não tem qualquer tipo de poder. Segundo o decreto de Dom Ilídio Leandro, Eurico Sousa será substituído pelo sacerdote José Júlio Almeida. Com a chegada do mês de agosto, surgem um pouco por todo lado problemas com o abastecimento público de água. A região encontra-se, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em situação de seca severa. A precipitação tem sido praticamente nula, os caudais dos cursos de água onde são feitas captações diminuíram e os lençóis freáticos estão também em valores mínimos. A somar a tudo isto, vivemos a época do ano onde a população aumenta substancialmente,
com chegada de imigrantes e turistas, fazendo disparar o consumo de água. No concelho de São Pedro do Sul, presentemente, a situação ainda não é crítica, mas não deixa de ser já bastante preocupante. Em declarações a Lafões, o presidente da autarquia, Vítor Figueiredo, recorda que quando chegou à autarquia, o município possuía rede de saneamento que cobria 30% da população e rede de água que satisfazia 60% dos habitantes. No caso do valor da água, a percentagem não reflete o valor total, uma vez que à data existiam uma série de redes exploradas por juntas de freguesia que, por força da lei, foram agora transferidas para o município. O autarca reconhece problemas pontuais no abastecimento em alguns locais do concelho, mas sublinha que os mesmos têm sido resolvidos com celeridade, sobretudo devido à colaboração dos bombeiros, que têm efetuado o transporte de água para as zonas mais carenciadas. Para encarar este problema no futuro, Vítor Figueiredo afirma ser sua intenção criar uma divisão na autarquia dedicada exclusivamente às águas e saneamento. A aquisição de uma viatura cisterna pelo município será também uma prioridade da autarquia. O autarca sontrense afirma que a situação de carência de água só ficará resolvida com a construção de uma barragem que o edil aponta para a zona do Dianteiro, onde deverá ser instalada também uma ETA, estação de tratamento de água. Para Vítor Figueiredo, com estes equipamentos, o abastecimento aos principais núcleos populacionais ficaria resolvido. Nas declarações a Lafões, o autarca sontrense começa por se referir à atual capacidade de resposta do município. A nível de água e saneamento, o concelho de São Pedro do Sul ainda tem muito que andar. O concelho de São Pedro do Sul tinha, quando entrei no executivo, 31%, 32% de rede de saneamento. Tínhamos cerca de 60% a nível de cobertura de água. Estamos a aumentar a rede de saneamento, estamos a aumentar a rede de água por todas as povoações e por todas as freguesias. Mas a verdade é que há freguesias onde ainda não se conseguiu, ou pelo menos houve povoações onde ainda não se conseguiu chegar. Há muito a trabalhar, há muito dinheiro a gastar-se em todas as nossas freguesias. No que diz respeito ao centro urbano, temos efetivamente problemas de falta de água em determinadas alturas, existem rupturas, há mesmo falta de água, e o que nos tem valido ao fim e ao cabo tem sido a prontidão também dos nossos bombeiros, que em situações mais urgentes têm efetivamente passado e transportado água de uns pontos para os outros, colmatando essas mesmas necessidades. Ou seja, tem havido problemas pontuais, mas esses problemas pontuais têm sido ultrapassados. Portanto, existem falhas pontuais devido à falta de água, mas não são falhas que se prolonguem durante muito tempo? Não, são falhas pontuais que muitas das vezes são por horas. Pode existir uma falha de um período maior se for uma ruptura de grandes dimensões. Nós há pouco tempo tivemos ali na rotunda, ali ao pé do shopping, tivemos lá a necessidade de fazer lá cortes no piso, que efetivamente fizeram um corte de condutas, daquelas condutas que transportam mais água. Foi uma ruptura maior, mas está tudo sob controle neste momento, não temos rupturas de maiores, não temos falhas maiores, e geralmente quando há falhas, são falhas num curto espaço de tempo. Disse-me que essa carência de água que existe em alguns pontos está a ser colmatada pelos bombeiros, que têm dado uma resposta nesse sentido. Felizmente este ano, e ao contrário do ano passado, não temos tido grandes problemas, pelo menos até agora, com incêndios florestais. No caso dos bombeiros terem que ser deslocados para aquilo que é a sua tarefa principal, que é o combate às chamas, podemos ter aqui problemas maiores no que diz respeito ao abastecimento de água? Olha, posso dizer, nós não tivemos tido aqui grandes problemas de incêndios. Posso lhe dizer que ainda no domingo tivemos aqui um foco de incêndio na povoação de Freixo, na freguesia de Serraços, e derivado à prontidão dos bombeiros e dos meios aéreos, posso lhe dizer que em poucos minutos tiveram 2 canadeiros a fazer a descarga, e queria desde já também agradecer ao Código Viseu por realmente a prontidão com que efetivamente colocou 2 canadeiros a fazer descarga em Freixo de Serraços, evitando que realmente esse fogo se propagasse. Mas também lhe queria dizer que este Executivo está a pensar para o futuro, e já pensando numa situação dessas em que os carros de bombeiros possam estar mais sobrecarregados no que diz respeito a tarefas de incêndios, posso lhe dizer que também está no pensamento deste Executivo a aquisição de uma própria viatura para transporte dessas mesmas águas, que estará sempre afeta à Câmara Municipal. Sr.
Presidente, não deixam de, digamos assim, ser remendos este tipo de situações, transportar água de um lado para o outro. A situação precisa, obviamente, ter uma resposta mais eficaz e mais duradoura. Qual é que é a estratégia do município para tentar, de alguma forma, num futuro a médio e longo prazo, resolver este problema de falta de água que existe em diversos pontos do concelho? Olha, posso lhe dizer que nós estamos a pensar, e mal passa a situação das eleições, e se este Executivo estiver novamente em funções, posso lhe dizer que nós já temos ideias, e uma das ideias é a criação de uma divisão só para águas e para saneamento, uma divisão própria só para este setor, com funcionários adstritos só e efetivamente a este espaço, e posso lhe dizer que poderá passar pela construção de uma barragem na zona do Dianteiro, com a possibilidade de uma ETA também na povoação do Dianteiro, de forma a combater as necessidades dos meios urbanos principais e maiores. Estamos a falar de Santa Cruz da Trapa, estamos a falar de Carvalhais, estamos a falar de Valadares, estamos a falar de Bordonhos, São Pedro do Sul, Vares e Baiões. Ou seja, grande parte da população com esta situação ficaria definitivamente com os problemas da água resolvidos. Só como pode calcular, isto custa dinheiro. Neste momento os fundos comunitários, e é aquilo que nos dizem, já não existem fundos comunitários para águas, e nós provavelmente teremos que fazer um grande investimento da parte da Câmara Municipal. E, como pode calcular, são outras obras que deixarão de ser efetuadas. Isto é daquelas obras que as pessoas não veem e não dão grande valor, às vezes dão mais importância a outros projetos megalómanos que nos querem apresentar, mas a verdade é que isto realmente é necessário, e as pessoas, a água é um bem essencial, e as pessoas não podem viver hoje em dia sem água, principalmente quem tem crianças, quem tem filhos pequenos. Hoje em dia é preciso termos água, mesmo para os nossos alimentos, e temos de ter muito cuidado com isso, e temos de pensar seriamente para o futuro no que diz respeito a uma nova captação de água, mas uma captação que tenha água de inverno, mas também tenha essencialmente água no verão. Sr. Presidente, há já, e porque estamos a atravessar um período de seca em todo o país, alguns municípios estão a pôr algumas regras em termos da utilização e do consumo de água. É uma hipótese que está em aberto aqui para São Pedro do Sul, a autarquia colocar algum tipo de regras no que diz respeito à utilização da água da rede pública? Nós já fizemos um apelo nas redes sociais para que, evidentemente, as pessoas não consumam demasiada água e tenham cuidados realmente com esses mesmos consumos. Neste momento ainda não estamos numa situação crítica, mas a continuar o verão da forma que está, é provável que isso possa vir a acontecer. Para já não estamos a pensar, como lhe disse, ainda não estamos numa situação tão crítica quanto essa, tão crítica e necessária quanto essa que falou, mas para o futuro teremos que ver, em função do clima, em função se vem chuva, se não vem chuva, realmente como é que vai ser este mês de agosto, e depois teremos que tomar providências em função daquilo que realmente tivermos. Portanto, uma última questão: a água é pouca, mas é de boa qualidade? A água não tem a qualidade que eu desejaria e quereria, e só conseguiremos resolver isso com a construção de uma estação de tratamento de águas. Isso é daquelas coisas que nós pretendemos efetuar. Estamos a falar num investimento só para a construção da ETA, estamos a falar num investimento de 1 milhão de euros, e é claro que não podemos andar a construir ETAs aí por todos os sítios, e temos realmente de construir essa mesma estação de tratamento de águas numa altura em que se faça uma barragem que dê para alimentar todas estas povoações e todas estas freguesias que lhe indiquei, porque, como pode calcular, não podemos andar a fazer barragens em todas as freguesias, não podemos andar a fazer ETAs em todas as freguesias, porque uma ETA custa 1 milhão de euros. Vítor Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. O abastecimento de água, a situação não é ainda crítica, mas é já preocupante, numa altura em que quase 79% de Portugal continental encontrava-se no mês de julho em situação de seca severa e extrema, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que caracterizou naquele mês como sendo quente e muito seco. O boletim, hoje disponível na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na internet, indica que no final de julho 78,8% de Portugal continental estava em seca severa, 69,6% e 9,2% em seca extrema. De acordo com o boletim, no final do mês de julho mantém-se a situação de seca meteorológica em quase todo o território de Portugal continental, verificando-se um desagravamento na região interior norte e um agravamento no interior do Alentejo.
A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um homem pela presumível prática de um crime de incêndio florestal no concelho de Mangualde, que ocorreu há pouco mais de 2 semanas. Em comunicado, a PJ informa que a detenção de um homem de 41 anos foi levada a cabo pela diretoria do centro, contando com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Mangualde. O homem, solteiro e copeiro, é suspeito de ter posto um foco de incêndio florestal no dia 15 de julho, junto à Senhora do Castelo, em terreno povoado com pinheiros, tendo ardido uma área com cerca de 2,2 hectares. O suspeito atuou num quadro de alcoolismo e utilizou um isqueiro para atear o incêndio, informou. De acordo com a PJ, o detido tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, sendo presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas tidas por adequadas. No corrente ano, a PJ já identificou e deteve 45 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal. Vozela recebeu no passado fim de semana a 9ª edição do Festival de Doçaria, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal com apoio da Escola Profissional de Vozela. Pela Alameda Dom Duarte de Almeida passaram mais de 3.000 pessoas atraídas pelas iguarias confeccionadas pelos 18 produtores da região presentes no festival. Para além dos caladinhos, gemas, melindres, cavacas e folar de Vozela, também o mel, compotas e licores fizeram as delícias de quem passou pelo certame. No entanto, os pastéis de Vozela continuam a ser o doce mais afamado e apreciado de toda a doçaria do concelho e, por isso, aquele que restou maior procura entre visitantes e turistas. Paralelamente aos estandes de doces, o Festival de Doçaria contou também com um vasto programa de animação, com atuações da Filarmónica Verde Cambrense, dos Crashes, do Grupo de Bombos de Cercosa, do Grupo de Concertinas de Alcofra, dos Mimos e de Mico da Câmara Pereira. Para além da música, houve ainda um workshop Magia Insufláveis, pinturas faciais e também o comboio turístico. A equipa de futsal sénior do Sport Lisboa e Benfica já está em São Pedro do Sul para a realização do estágio de pré-época na sequência do protocolo assinado com o município e com a Associação Unidos da Estação. O vice-presidente do município, Pedro Mouro, recebeu os jogadores e a equipa técnica no Salão Nobre, onde deu as boas-vindas e destacou as excelentes condições do concelho para receber estágios de diversas modalidades. Durante o estágio, o Benfica vai disputar 2 jogos no pavilhão municipal, primeiro na sexta-feira, dia 4, pelas 20 horas, com a seleção de Viseu, e no domingo, dia 6, pelas 16 horas, com o Pedrelos Beiradão, juntamente com a formação do Unidos da Estação. O avançado português Tomané vai vestir a camisola do Tondela nas próximas 3 temporadas, anunciou ontem o Clube Beirão da Primeira Liga de Futebol Profissional. Em comunicado, o Tondela informa que assinou contrato válido até junho de 2020 com o atleta António Mendes, mais conhecido por Tomané.